Capítulo 7. Resgatadas. A história de Noemi e Ruth. A nossa percepção raramente é realidade. Aquilo que parece ser e o nosso sentimento sobre determinada situação muitas vezes nos levam a achar que o Todo-Poderoso está sendo muito duro conosco. Porém, o tempo todo, Ele está trabalhando em nós e em quem nos cerca, com mais apreço do que podemos imaginar. John Bloom. A época dos juízes do Antigo Testamento foi sombria. A perversão espiritual e moral estava profundamente arraigada e ia consumindo a alma da nação de Israel. O povo escolhido de Deus rejeitou aquele que, com poder, os resgatara do Egito e os estabelecera na terra de Canaã. Prevaleciam o caos e a anarquia. Violência e atrocidades inimagináveis e indizíveis eram cometidas com impunidade e as pessoas tinham medo de sair de casa. O nível era tal que até os responsáveis pela segurança dos cultos coletivos eram corruptos e facilmente subornados. Nesse cenário tenebroso, descobrimos uma passagem encantadora escondida nas Escrituras. A história de duas mulheres pobres que encontram graça, redenção e esperança nos campos de cereais de um parente rico. É uma história extraordinária, ainda mais vista do nosso tempo, na era DC depois de Cristo, ou AD, Anno Domini, ou o ano do nosso Senhor, em vez de AC, antes de Cristo, em que eles viviam. Nós podemos enxergar de forma diferente e ampla, e não só como eles a viam. Sabemos que aquele episódio foi uma pequena parte de uma história muito maior que estava sendo escrita por Deus. O elenco era composto por uma pequena família judia, na qual se encontravam as seguintes personagens: um marido e pai chamado Elimeleque, uma esposa e mãe chamada Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion. Na primeira cena, nós os encontramos fugindo da fome em sua terra natal. Eles acabaram encontrando refúgio na terra de Moabe. No entanto, o que eles acharam que seria apenas um período de curta permanência acabou se transformando em uma longa década de sofrimento, agravado pelo fato de estar em uma terra estrangeira, o que acabou superando em muito o sofrimento que haviam deixado para trás em Israel. Elimeleque foi o primeiro a morrer. Após um tempo, Malom e Quilion se casaram com mulheres locais, Orfa e Ruth, trazendo noras para a viúva Noemi, o que lhe ofereceu certo consolo. Porém, ocorreu algo que normalmente seria considerado improvável. Os filhos da viúva também morreram, deixando mais duas viúvas. Ao ouvir as notícias de que a morte em sua terra finalmente havia terminado, a viúva mais velha anunciou às duas noras que voltaria para casa e pediu que ambas ficassem com seu próprio povo, em Moabe, e encontrassem novos maridos. A cena foi banhada em lágrimas. As três mulheres se amavam muito e sabiam que esse adeus seria para sempre. Finalmente, Orfa resolveu seguir o conselho de Noemi. Ruth, porém, recusou-se a deixá-la. Abraçando-a fortemente, prometeu amor e lealdade por toda a vida, dizendo as inesquecíveis palavras: "Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. Noemi então concordou. Com Ruth ao seu lado, ela deu as costas a Moabe. A história da perda catastrófica experimentada por Ruth e Noemi pode parecer lenda, mas é verdadeira. É também um relato fantástico da proteção, provisão e cuidado providencial de Deus, assim como um lembrete de sua capacidade de anular e redimir as perdas resultantes de viver neste mundo caído e destruído. Deus usou a perda do marido e dos filhos de Noemi
para conduzi-la de volta à cidade de Belém, onde seria escrito o próximo capítulo de sua história. Em sua bondosa providência, Deus a guiou no tempo exato, pois ela e Ruth chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Ruth 1, 22. E isso foi apenas o começo. Deus atenderia às necessidades de Noemi e de Ruth de formas que elas jamais poderiam imaginar. Depois de chegarem e se estabelecerem em Belém, Ruth, a viúva mais nova, partiu em busca de meios para sustentar a sogra. A melhor opção encontrada foi tornar-se uma catadora de espigas, recolhendo aquelas que caíam ao chão depois que os ceifeiros faziam o seu trabalho. Então, Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E, por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Ruth 2:3. E, por acaso, era exatamente isso que parecia, se olhássemos somente da perspectiva terrena. A busca de emprego dessa mulher pobre aconteceu por acaso para levá-la a trabalhar para um rico proprietário de terras, que também, por acaso, era parente de seu falecido sogro. E que, através de um antigo arranjo legal, também por acaso, poderia se tornar seu marido e provedor pelo resto da vida de Ruth e Noemi. Uma feliz coincidência? Dificilmente. Um golpe de sorte? De jeito nenhum. Essa é a história de um Deus atento e ativo, que sabe quando um pardal cai ao chão, que conhece o número de cabelos da nossa cabeça e o número de estrelas existentes no universo. Um Deus que ordena e comanda todos os detalhes da nossa vida, do menor até o maior. E essa é uma narrativa da maravilhosa providência divina. Deus estava trabalhando e escrevendo a história dessas duas mulheres. Como toda narrativa, essa também teve suas guinadas inesperadas e momentos em que a situação parecia insolúvel. Pelas normas culturais da época, Ruth teria sido desprezada por ser de uma etnia estrangeira e acabaria humilhada por ser uma trabalhadora braçal. Os catadores estavam no mais baixo nível da hierarquia social. Ela não tinha absolutamente nada a oferecer ao bem-sucedido Boaz. No entanto, nenhuma dessas difíceis realidades poderia impedir a ação da providência divina. Essa história estava sendo habilmente trabalhada pela invisível mão de Deus. Em meio à sua desgraça, Noemi e Ruth demonstraram duas visões diferentes de Deus. Noemi viu Deus como seu antagonista, como a fonte de sua miséria. Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Porém, ela respondia: não me chamem de Noemi a feliz, chamem de Mara a amarga, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Ruth 1:13, 20 e 21. Ruth, por outro lado, via Deus como seu protetor, alguém em que podia confiar, mesmo quando não via ou entendia o que ele estava fazendo. Boaz, que tinha ouvido falar do que ela havia feito por Noemi, elogiou sua fé. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth 2:12. A confiança de Ruth não estava em Boaz, mesmo ele sendo tão generoso e cavalheiro. Ela contemplava além dele, o próprio Deus, em busca de segurança e abrigo, de proteção
e provisão. E ele não falhou com ela nem com sua sogra, Noemi. Há muitas gerações, Deus já havia designado formas para que seu povo pudesse ajudar os familiares necessitados. A lei do levirato estipulava que, se a terra de um judeu lhe fosse tomada, um parente próximo poderia comprar a terra de volta e restaurá-la ao proprietário original. Da mesma forma, se um homem casado morresse sem filhos, o parente vivo mais próximo, chamado de parente resgatador, tinha o dever de se casar com a viúva, sustentá-la, gerar filhos para o falecido, perpetuar o nome e manter a herança e as terras da família. Encorajada por sua sogra, que tinha conhecimento dessa lei e sabia que Boaz era um parente próximo de seu falecido marido, Ruth se aproximou de Boaz e pediu que ele exercesse o papel de resgatador para com a família de Elimeleque. Sendo um homem de bem, Boaz concordou prontamente. No entanto, ele disse a Ruth que havia outro parente, ainda mais próximo que ele. E de acordo com a lei do levirato, esse outro parente é que tinha o direito e a responsabilidade de atuar como resgatador. Boaz, porém, assegurou a Ruth que ele lidaria com a situação e que, de uma maneira ou de outra, ela teria a proteção de um resgatador. Enquanto isso, Noemi, que finalmente estava aprendendo a confiar na fidelidade de Deus e em sua magistral habilidade de escrever histórias, aconselhou Ruth: "Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje." Ruth 3:18. Que sábio conselho! Devemos também aplicá-lo nos nossos momentos de perplexidade e perante todo e qualquer suposto beco sem saída com que depararmos. Espere para ver o que vai acontecer. Cristo, nosso Boaz celestial, está trabalhando e não vai descansar enquanto não resolver esse assunto, da maneira que melhor atenda às suas necessidades e demonstre a sua glória. Boaz foi até o portão da cidade, local onde negócios eram realizados, anúncios eram publicados e questões legais eram resolvidas. Logo chegou o parente do qual havia falado. Depois de reunir um grupo de anciãos da cidade como testemunhas, Boaz explicou a situação ao homem, dizendo algo como: "Noemi voltou de Moabe. Você é o parente mais próximo e tem o direito de resgatar a terra da família. Eu sou o próximo depois de você. Se você quiser exercer esse direito, ótimo. Se não, me diga e eu cuidarei disso." Sem hesitar, o homem respondeu: "Sem dúvida, ficarei feliz em comprar as terras." "Tudo bem", disse Boaz. "Porém, há mais uma coisa. Ruth, a moabita, faz parte do pacote. Quando você resgatar a propriedade de Elimeleque, ela se tornará sua esposa. Os filhos que ela tiver com você terão o sobrenome de Elimeleque e todos os direitos à sua herança." Pensando bem", disse o Redentor, "eu não posso fazer isso, pois prejudicaria o meu patrimônio. Vá em frente e assuma o meu lugar." Aí, Boaz disse às autoridades e a todo o povo: "Hoje, vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, e de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje, vocês são testemunhas disso." Ruth 4, 9 e 10. Que boas notícias! Que notícias maravilhosas! Não apenas para Ruth, mas também para Noemi. Tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia aos filhos dele
seria a partir de então cuidado por quem havia pagado a dívida. Ruth, a viúva, seria agora esposa. O nome da família do marido seria preservado e Noemi seria resgatada da pobreza. Quem poderia ter realizado essa mudança nos eventos? Somente o nosso grande Deus, o Redentor, que orquestrou toda a sequência das circunstâncias do início ao fim. E havia mais. Uma vez que o casamento de Ruth com Boaz fosse selado, Ruth teria um filho chamado Obed. Obed, por sua vez, teria um filho chamado Jessé. E Jessé teria um filho chamado Davi, que se tornaria rei de Israel e de Judá. 14 gerações mais tarde, um dos descendentes de Davi teria um filho chamado Jesus, o resgatador de toda a humanidade. Por mais angustiantes que tivessem sido as calamidades experimentadas por Ruth e Noemi, elas não foram definitivas. Creio que, por vezes, essas mulheres enlutadas sentiram que sua história havia terminado. Porém, suas perdas prepararam o terreno e forneceram uma plataforma para que Deus continuasse escrevendo sua história de redenção, como Ele faz em todas as nossas perdas e sofrimentos. E através do generoso benfeitor e herói Boaz, podemos encontrar o nosso definitivo Salvador, Redentor e Marido.